ficando de pé, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Amém? Amém. Vamos orar para que Cristo faça presente mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Espírito Santo, a casa é Tua, fica à vontade, passeie em nosso meio. E usa mais uma vez a Tua poderosa palavra para falar os corações. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meu irmão. Nesse texto sagrado, irmãos, nós vamos aprender sobre a humildade de Jesus. É o maior exemplo deixado por um mestre, um exemplo deixado por Jesus Cristo, onde ele estava na última ceia com seus discípulos, e ele resolve dar esse gesto, esse exemplo, para que nós chegar até nos dias de hoje, para a gente dar continuidade. Pois a missão foi dada aos discípulos e a gente vê que ele cumpriu certinho. Quando Jesus andava aqui na terra, mais de 2000 anos, e até hoje nós estamos falando sobre esse gesto que Jesus ele fez com seus discípulos. Esse gesto de humildade, onde Cristo, ele, na sua última ceia com os discípulos, acredito que Jesus já tinha ensinado outras vezes muitas coisas aos discípulos, mas precisava esse fechamento com eles sobre acerca de servir um ao outro. Aqui nós vimos, irmão, o Criador prostrando-se diante da criatura, onde não para adorar, mas para servir. Ali Jesus ele deita a água na bacia e começa a lavar os discípulos, muitos até, sem entender esse gesto, deixaram. Chegando a vez de Pedro, Pedro sempre falava mais um pouco, e ele falou: Senhor, o senhor vai lavar meus pés. Até dá para entender esse gesto de Pedro. Pois ele estava falando: Senhor, eu não sou digno do Senhor lavar meus pés, mas sim eu lavar os teus. Dá até para entender o lado de Pedro não querer deixar Jesus lavar os pés. Mas mesmo assim, Jesus disse a Pedro: aquele que não deixou lavar os pés não tem parte comigo. E Pedro disse: não, não lava só meus pés, lava minha cabeça, lava minha mão. E ali Pedro deixou. Ali Jesus ele faz esse gesto de humildade, mostrando para os seus discípulos qual foi a finalidade que Jesus ele veio à terra. Desde o início do seu nascimento, Jesus tinha tudo para nascer na melhor maternidade da época, com as melhores parteiras. Mas a gente vai ver onde é que Jesus nasceu, na Estibaria, no coxo dos animais, em um lugar até sujo. Mas Jesus, ele sendo o rei dos reis, ele nos deu um exemplo já de humildade na sua estreia, nascendo em uma manjedoura. Tinha tudo para nascer na melhor hospedaria, nas melhores parteiras, mas ele já chega nos mostrando a sua humildade, ensinando para a gente que nós estamos aqui para servir um ao outro e para mostrar aos discípulos. Quem sabe os discípulos, eles não queriam um ser melhor que o outro. Eu sou mais forte, eu sou mais próximo de Jesus, eu sou mais amigo, Jesus gosta mais de mim. E quando Jesus ele faz esse gesto, ele está mostrando que entre eles não tem um maior e outro menor. Onde o maior, que era Cristo, ele se curvou para lavar os pés dos discípulos. Se a gente for olhar esse ato de lavar os pés, irmãos, era um ato muito humilhante, pois era ato que os escravos faziam. Vinha convidado para a casa dos seus senhores, devido a caminhada, os escravos estavam na porta para lavar os pés dos convidados. Aí a gente vê o nível que Jesus desceu para mostrar àqueles discípulos que o maior, que não tem ninguém maior ali, ou mais forte ou mais próximo, onde todos
tem o seu nível igual. E Jesus ele desce ao nível do escravo para nos ensinar também que nós temos que servir ao próximo, que nós temos que servir aquele que muitas vezes é desprezado. E nos ensina que tudo é para a glória dele. Graças a Deus aqui no culto a gente não vê competição. Eu sou melhor, eu prego melhor. No reino de Deus não tem que haver competição, mas sim tem que haver o apoio e o respeito um pelo outro. Desde quando eu me na católica, sempre houve esse respeito. Sempre. Cheguei aqui, eu e a Naya apenas de evangélico, e nós fomos muito bem recebidos, nunca saí daqui machucado com uma palavra que o Dom Denise falou, que alguém falou. Não. Porque eu pregava a palavra de Deus. Nunca saí daqui ferido também, vamos lá mais não, porque aquela palavra foi pra gente, biscou, tocou a gente. Nunca saímos daqui machucado. Isso aí mostra a humildade e o respeito um com o outro. E Jesus, irmão, ele tinha ensinado muitas coisas ao discípulo, mas precisava desse fechamento. Quando ele resolve lavar os pés dos seus discípulos, uns aceitaram, outros não. E tem coisas que a gente tem que deixar Jesus ele fazer na nossa vida. O interessante é que Jesus ele não faz nada na nossa vida que a gente não permita ele fazer. Em Apocalipse 13:20 diz que eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente muitas vezes nós prega essa palavra para quem está lá fora. Mas se a gente for ver o contexto da palavra, isso aqui está se referindo a uma igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, onde quando Jesus entrou, Jesus fez prosperar, Deus fez prosperar. As coisas estavam indo de bem a melhor. Mas chegaram um momento que essas pessoas, essa igreja, botaram Jesus para fora. E Jesus está lá fora, batendo na porta, querendo entrar. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer a morada. Jesus ele sempre quis, irmão, nos mostrar acerca de como nós temos que nos comportar. Jesus apenas não ensinava, mas ele fazia. Tem um ditado aqui popular que diz que faça o que eu faço o que eu ando, mas não faça o que eu faço. E com Jesus era diferente. Ele falava e também fazia. Os discípulos tanto ouviam como Jesus também fazia. Para eles ver que não é só o que Jesus falava, mas sim Jesus também fazia. Era um grande exemplo para cada um de nós. E no versículo, João capítulo 13, versículo 13 diz: vós me chama de mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor, o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um do outro. Que ensinamento Jesus ele nos dá? Ele sendo mestre, ele passou a servir aos seus discípulos. Neste dia, Pedro ele não aceitou bem esse procedimento, essa forma, mas Jesus, ele, mesmo assim, ele fez, depois Pedro deixou. E a Bíblia diz que Jesus, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo da sua majestade, da sua glória, tomando a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens para servir. Olha o nível que Jesus desceu. Descendo da sua majestade, da sua glória, mostrando-se, esvaziou-se da sua glória para habitar entre nós, para nos servir. Em Mateus 23 diz: pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa humilhação, irmão, não é para ser humilhação diante dos homens. Essa humilhação é a humilhação que você tem que se humilhar diante de Deus. Mas às vezes, irmão, eu estava lendo isso aqui, estudando, e eu lembrando de muitas coisas que o Senhor fez na nossa vida lá, que aconteceu, coisas negativas. E que muitas vezes nós perdemos os ensinamentos que Cristo ele deixou. Muitas vezes nós estávamos lá, irmão, e eu logo no começo, assim que eu estava namorando com a Nai,
Né? E muitas pessoas falavam muita coisa da gente. Eu tinha uma bicicletinha velha, às vezes quebrava um pedal, não tinha dinheiro para pôr um pedal. E eu estava estudando sobre isso, eu senti vontade de contar. E eu falei, eu vou falar. E muitos diziam que a Nair ia sair de um quadro de uma bicicleta, porque eu carregava ela num quadro da bicicleta. Para ir para a igreja, para ir para a escola, era um quadro de bicicleta. E muitos falavam que ela não ia sair de um quadro de uma bicicleta e que eu nunca ia ter algo a mais que uma bicicleta. E a palavra, gente, é que magoa a gente. A palavra se magoa, meu Deus. Entristece a alma. E muitas vezes nós absorvemos essas palavras para nós e passa a acreditar naquelas palavras. Você não vai passar, como é que tu tem coragem, mano, de andar no quadro da bicicleta? Que mal que tem? As pessoas gostam de dar porrada na gente. Você não vai sair com a bicicleta. É sempre andar no quadro da bicicleta. Por quê, irmão? Eu não tenho vergonha de falar. Quando eu trabalhava lá, eu passava ganho. Um trabalho digno, igual qualquer outro. Eu tinha vergonha se fosse, a Marcela roubava lá. A Marcela espancava os idosos, roubava o dinheiro da aposentadoria. Eu estava trabalhando. Eu estava cortando, porque eu não tenho vergonha alguma de falar. Porque é um trabalho digno, Dona Denise. Dinheiro conquistado no meu suor. E muito suor. O serviço é pesado. Né? Mas, e outro irmão, falavam, rapaz, tu não vai sair, tu vai aposentar, tu vai morrer no cabo do facão. Dona Denise, cadê a palavra dura pra gente? E aquela palavra, muitas vezes a gente absorve e a gente pega aquilo. E fala, rapaz, eu acho que é isso aí mesmo, eu acho que eu vou muito para frente, não. Nada contra. E tem muito, meu avô, meu padrasto, aposentou no cabo do facão. Né? Então vive, estão bem. Meu avô partiu já, meu avô já morreu. Mas tem meu padrasto como exemplo, que ele aposentou no cabo do facão. Cortador de cana nunca vai para frente. A gente fica olhando assim, mas o bom de Deus, é que volta e meia dá uma virada na vida da gente. Ele faz uma coisa, sempre diz aquela música, faz a roda grande passar por dentro da pequena, que as coisas impossíveis passam a ser possíveis. E eu fico olhando, irmão. 2 anos depois que eu vim pra cá, eu chego lá no meu carro novo. Pra glória de Deus. Amém, aleluia. E a menina que não saía do quadro da bicicleta, estava no banco do Estava lá carro. na frente. O ar-condicionado ligado lá. E aqueles que falavam, Dona Denise, eu vi com ele na 2. Andando. Andando. Nem de bicicleta estava. Solão na cabeça. Eu olhei assim. Quer carona? É a única que eu levo. Mas na verdade, se a gente for olhar direitinho, dá vontade da gente dizer, ô infeliz. Tu falava que eu não ia vencer. Dá vontade. Tu achava que eu não ia para frente. Que Deus não ia me honrar. Que Deus não ia me honrar, que Deus não estava olhando para mim. Dá vontade, irmão, às vezes dá vontade de desabafar. Eu já fui olhar daqui para lá com o meu carro, já com pensando já com todo o script completo. Chega lá, vou descarregar em cima dele e dela. Não é isso, né? Que Deus quer, não adianta. Quando eu chego lá, eu cheguei já aqui, prontinho para disparar. Mas eu fui repreendido pelo Espírito de Deus. Amém. Não foi isso que eu ensinei, Marcelo. Isso. Não foi isso que eu te ensinei. Sabe, mas dá vontade. Dá. Nós somos humanas, né? Dá. Eu fui daqui para lá já com o texto completo. Eu falei, não dá. O problema é dela, dele. Mas eu fui repreendido. Amém. Por Deus. Não é assim, não foi assim que eu te ensinei. E eu desci da glória, desci do céu para lavar os pés dos discípulos. Onde ele tinha tudo para os discípulos lavar os pés dele. Sim. Cuidar dele. Mas ele que veio para cuidar dos discípulos, para mostrar, dar esse exemplo. Aí, irmão, chega no olhar do nosso carro. A glória de Deus. É Deus que faz isso. E é nessa hora que eu pego uma palavra da pregação passada que o Dom Denise fez aqui. Quando fala dos bens que a gente conquista. Quando fala das coisas que a gente conquista. Eu tenho meu carro porque eu trabalhei, amém, foi mesmo. Amém. Eu tenho minha casa, eu tenho uma reserva porque eu trabalhei, amém. Mas nós temos que ser gratos a Deus. Hoje um lote, né, Marcelo? Um lote, né? Já é um lote para a glória de Deus. Claro que seja. E daqui para frente tem que ser só bênção. Só bem. Para a glória de Deus.
Né? Quando nós conquistamos, amém. Mas a gente tem que dar o mérito, dona Elisa, para Deus. Porque o salmista Davi, ele diz, eu deitei e dormi, olha a humildade, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É Ele que nos dá força. Eu conquistei meu lote, conquistei, mas foi Deus que me deu força. Deus que abriu a porta, Deus que me deu saúde. É Deus, irmãos. A gente não pode pegar nada para nós. Ah, foi eu que consegui, é meu, foi eu. Foi amém, mas foi. Lembra que foi Deus que deu a saúde. Foi Deus que deu a coragem, Deus que abriu a porta. Colocou de pé, a autoestima subiu. Sabe, nós temos que botar Cristo em primeiro lugar, acima das nossas conquistas. Pois tudo que nós temos foi Deus que nos deu. É graça, né? É graça de Deus na nossa vida. Meu Deus, eu fico pensando, a gente às vezes quer se orgulhar com alguma coisa. Se Deus tirar a nossa saúde, acabou. Acabou. O salmista que eu falei, deitei, dormi, acordei porque o Senhor me levantou. É a humildade do salmista Davi. E tem acontecido algumas coisas aqui esses dias, irmão, aqui na nossa granja mesmo, não é lá fora não. Uma de coisas assim que tem tirado, não tem tirado, mas que tem me animado. Tem umas coisas que é uma besteira até. Meu Deus, que bom. Traz uma sensação boa pra gente. Esse dia o senhor chegou lá na fábrica, assim dia não, volta e meia. Marcelo, por favor, tira esse tambor de óleo daqui. Por favor, irmão. Assim, é o meu horário de trabalho. Eu estou disponível para a igreja. Não precisava pedir, por favor. Eu estou no horário de trabalho. Se eu estivesse em casa, aí é outra coisa. Mas eu estou no horário. Marcelo, por favor, tira isso aqui. Sabe, irmão, a gente pega um trem assim pesado, a gente pega com uma facilidade. Por quê? Você olha assim, poxa, não precisava, mas falou, por favor. Aquilo ali anima a gente. É uma palavra que anima a gente, que tira a gente. Às vezes fica meio travado, mas quando a gente escuta, por favor, do superior nosso, é tão bom. Que infelizmente isso é tão difícil, né? Difícil. Isso é muito difícil hoje. Muito Infelizmente. É o mínimo que a gente pode fazer, né? E mesmo assim hoje é muito difícil. As pessoas não estão se dando conta disso. Para ele pode ser algo normal. Mas para a gente que recebe, dá uma energia na gente. Você vai lá na Rita, a Rita não faz nada, que ela não diga, por favor. Por favor, Marcelo, faz isso, por favor. Isso é um gesto tão legal. Simples, né? Simples, Denise. É essencial. É essencial e deixa quem está recebendo a palavra tão feliz. Esse dia eu estava lá e eu falei, não vou comprar medicamento hoje, não peso não. Aí estava essa mão, Marcelo, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Por favor, passe o preço do medicamento para mim. Sabe, eu não ia nem passar. Eu vou deixar passar amanhã. Mas quando eu ouvi a palavra assim, me deu ânimo, eu falei, vou comprar agora. É coisa simples que a gente tem que usar mais. Botar mais em prática, se a gente for ver. Foi isso que Cristo nos ensinou. A gente servir, a gente ser humilde um com o outro. E a gente procurar fazer algo para agradar o próximo, para servir o próximo. A humildade, ela faz toda a diferença, irmãos. Ela nos dá, para quem está falando, talvez é normal. Mas para a gente que está recebendo, que ela recebe uma energia a mais. Esse dia no ano passado eu fui lá no Pernambuco, as pessoas lá não têm esse costume, sabe? De falar por favor, e aqui a gente sempre está vendo. A gente vai no mercado lá e a gente compra, deu a preferência no supermercado, comprar uma coisa. E as pessoas apenas ficam lá duras, Rita. E não fala bom dia, não fala obrigado. Assim, eu nem critico, porque é um jeito nosso de ir lá. É uma tradição que sempre fica assim. Eu não vou cobrar isso de uma pessoa que não é costume nosso. Não é cultural, né? Nem dona Denise, eu não confio em nada. Eu não obrigado em nada. Vamos embora para frente. Sabe, a gente acostuma a ser bem tratado, a ouvir coisas assim que deixam a gente feliz. Nós temos que servir um ao outro. Tem um filme um homem muito rico, que ele, para respirar, irmãos, ele precisa de um tubo de oxigênio do lado. Aquelas mangueirinhas assim, com oxigênio. Entendeu? Quando acaba, quando ele está longe, tem que correr para perto, para que aquele oxigênio chegue no seu pulmão. Tem o nome do filme? Eu esqueci, dona Denise, agora. Mas eu estava bem lembrado, depois eu vou. Aí ele passou, quando estava longe, irmão, quando ele dava aquela falta, ele tinha que correr.
E se a gente for olhar, irmão, nós temos oxigênio dado por Cristo, por Deus. Podemos respirar. É um gesto tanto... Sabe, o pai, a gente às vezes não dá importância para esse gesto. Eu tinha um colega lá, ele tinha uns 60, 50 e poucos, 60 anos mais ou menos. Deu um problema na próstata dele. E ele queria urinar e não podia. Ele falou, Marcelo, como é bom urinar. Estou estourando aqui, querendo, mas não passa, não vai. Sabe? E a gente passa a dar valor quando a gente passa por essa situação. E é coisa que passa batida aos nossos olhos. E nós muitas vezes nem, vou dormir de boa, vou almoçar. Irmãos, se a gente for ver, tem pessoas que deitam para dormir, não conseguem nem levantar. Não conseguem levantar o braço, não conseguem falar. Acorda, praticamente nem acorda mais. E nós temos esse dom dado por Deus. Nós temos esse dom dado por Deus, só que muitas vezes a gente é muito bom em reclamar. A gente é muito bom em ser ingrato. Mas nós precisamos todo dia ser transformados por Cristo. Nós precisamos todos os dias ser curados. Porque Cristo nos ensina, mas é coisas muito difíceis, irmão. Tem todos os mandamentos que Deus deixou com Moisés. O mais difícil que eu acho é amar o próximo como a ti mesmo. Isso é tão difícil. Porque tem pessoas que é difícil da gente lidar. Mas a gente tem que saber que a gente também é difícil. Tem que saber que nós também somos difíceis. E muitas vezes a gente só quer receber as coisas boas, mas não queremos passar para frente. Nós temos que tão somente, irmãos, a cada dia aprender a servir um ao outro. Foi esse ensinamento que Cristo ele nos deixou. Pedro ele não queria deixar lavar os pés. O que Jesus ia fazer? Nada. Não queria. Jesus não ia obrigar os 11 discípulos a segurar Pedro para lavar os pés. Tem coisas que nós temos que nos abrir para Cristo ele entrar e fazer transformação. Quando nós vamos procurar um médico, irmão, chegando lá, no UPA, numa clínica, seja onde for, nós temos que falar para o médico onde está a nossa dor. Muitas vezes é numa área íntima, mas nós somos obrigados a mostrar ao médico. Ele quer tocar, ele quer ver, para que ele venha nos medicar conforme aquilo que precisamos. Conforme aquilo que precisamos. Pedro, ele meio que se negou, mas depois ele se abriu para receber o novo de Cristo. Temos que mostrar para o médico. E com Jesus é a mesma coisa. Nós temos que contar para ele aonde está a nossa dor. Temos que mostrar para ele aonde está a nossa dor. Respeitando, irmão, um ao outro. Esse é um ensinamento muito bom que Jesus nos deixou. Respeito, a humildade, aprender a servir. Em 1 João 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, ele é mentiroso, segundo a palavra. Pois quem não ama seu irmão, a qual não viu, não pode amar a Deus, a quem nunca viu. Como é que a gente pode amar uma pessoa que a gente nunca viu? Que a gente não dá conta nem de amar quem a gente está vendo. É ensinamento de Cristo para nossas vidas. Em Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Quando Cristo fez essa passagem, irmão, ele já sabia que o outro não ia ser fácil. Ele fala, suporta o outro. Sabendo que o outro ia ser difícil. Em 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que ressoa, como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Eu nada seria. Foi para isso que Cristo veio, foi por amor. Ele desceu do céu, foi por amor, para nos resgatar. Para nos resgatar, pois nós estávamos perdidos desde lá do Jardim do Éden.
E ele vai e desce. Deus envia Jesus para nos resgatar, pois todos nós não tínhamos direito a nada. E Cristo, ele chega nessa cruz tão dolorida e compra os meus pecados, compra os teus pecados, as nossas dores. Ele compra tudo para si. Esse sim é um exemplo de humildade que Cristo ele nos deixou. É um exemplo de humildade que Jesus ele nos deixou. Como assim descer do seu trono para vir morrer por pessoas, para ser entregue como um cordeiro, para ser sacrificado, ocupando a cruz, que era uma morte mais terrível que tinha. Era uma cruz era para Barrabás, um criminoso. E Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado por amor a cada um de nós. Essas palavras, irmão, que o Senhor botou no meu coração, né, que o Senhor ele botou no meu coração para que eu viesse compartilhar com cada um de vocês. Eu louvo a Deus por essa palavra, por esse momento, e louvo a Deus pela vida de cada um. E que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.